paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Boa noite a todos, amigos, irmãos de Ideal Espírita. Que a paz do Cristo possa continuar envolvendo o coração de cada um de nós. É com muita alegria que volto aqui à Casa Trabalhadores de Jesus e estamos agradecendo a espiritualidade amiga, primeiramente, por me proporcionar essa oportunidade de falar aqui para vocês, agradecer ao nosso Criador, a Jesus, a direção dessa casa e a nossa querida Elisa, que me chamou para falar na noite de hoje. Muito obrigada a todos e eu gostaria de enviar o nosso abraço também, o meu abraço, o nosso abraço da Casa Espírita Ana Viana para todos vocês aqui do Trabalhadores de Jesus. O tema, eu digo que a gente não escolhe o tema, né? O tema nos escolhe. A necessidade de nós desenvolvermos hoje educação para o trabalho. É um tema que eu já desenvolvi em outras casas, um trabalho que eu tenho certeza que no final da minha fala todos vão ficar refletindo, porque não adianta você estar aqui à frente e fazer um trabalho se no final desse trabalho as pessoas não refletirem. Então eu gostaria muito que todos refletissem em tudo aquilo que eu falar e apresentar aqui na noite de hoje. Porque essa reflexão é que nós temos que levar, porque a doutrina é principalmente uma doutrina de reflexão. Então nós precisamos refletir todos os pontos, não só dentro da Casa Espírita, que é mais fácil da gente refletir, porque toda uma atmosfera, todo um fluido, toda uma gama de fluidos amorosos que nós temos aqui, então é bem mais fácil nós refletirmos aqui dentro. Mas eu gostaria muito que essa reflexão ela fosse daqui para fora. Quando a gente passasse lá naquele portão, que nós continuássemos refletindo em tudo aquilo que nós formos apresentando na noite de hoje, porque esse é o papel do expositor, porque aqui a gente não está fazendo palestra, nós estamos expondo alguns pontos para que a gente possa aprender a refletir em nossa vida íntima. E esse é o meu papel hoje aqui, fazer com que vocês reflitam em cada ponto que eu apresentar aqui nessa exposição. No final da Idade Média, período do obscurantismo, onde o pensamento humano foi refreado, a humanidade entrou na Renascença. Houve uma eclosão do intelectualismo. Então, houve uma eclosão das artes, da ciência, e o pensamento humano, o intelectualismo, ele alcançou níveis inimagináveis. Então, houve uma necessidade de novas escolas, de universidades pedagógicas, e elas tiveram como precursores Jean-Jacques Rousseau e o nosso querido e amado Pestalozzi. Acho que todo mundo aqui, né, sabe muito bem de Pestalozzi, o quanto ele foi importante na vida do nosso querido primeiro Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que entrou neste Instituto Verdun com 10 anos de idade, saiu já um rapaz, né? E ele foi assim, teve uma função muito especial na vida do nosso querido primeiro Hippolyte e depois do nosso querido Allan Kardec. Então, houve uma eclosão do intelectualismo e essas universidades, essas escolas surgiram, então, nessa época. E o intelectualismo ele começou a ficar bastante desenvolvido. Então, novas escolas pedagógicas, novas escolas
foram surgindo, mas o que se notava? Que, apesar do intelectualismo ele ter alcançado níveis inimagináveis, já nessa época, havia um desnível entre o intelectualismo e as relações sociais. Quer dizer, a relação do homem, né, com a sociedade não era das melhores. Então, as duas asas que nós aprendemos na doutrina espírita, que é a asa da intelectualidade e a asa da moralidade, ela estava em desnível. E o homem também não se relacionava bem socialmente. Eu digo que, nessa época da Renascença, pouco se avançou nos dias de hoje. Nós vemos hoje, né, a tecnologia bastante desenvolvida, mas, infelizmente, ela trouxe, essa pouca relação. A relação social, essa relação interdependência, eu não estou falando de dependência, estou falando de interdependência, ela ficou bastante abalada. E nós vemos hoje, nos dias de hoje, também esse desnível entre a intelectualidade, que tem níveis muito altos no nosso mundo de expiação e prova, mas vamos ver muito abaixo aquela asa da moralidade. E hoje o homem está meio capenga, que ele está desenvolvido de um lado, mas falta à humanidade, por isso, né, as guerras, por isso toda essa gama de dificuldades que nós passamos hoje no planeta, porque falta para nós uma coisa chamada educação. O nosso querido Licurgo, o filósofo grego, ele foi convidado para fazer uma palestra sobre educação. E ele pediu 3 meses para que isso acontecesse. Passados esses 3 meses, ele apareceu na ambiência, que ele foi convidado a falar, chegando lá com 2 cães e 2 lebres. A plateia não entendeu nada, né? Falar sobre educação com 2 cães e 2 lebres parecia esquisito. E parece esquisito também no dia de hoje, né? Muito esquisito. E aí ele foi convidado a falar, a expor o que ele tinha trazido sobre educação. E ele, em primeiro lugar, quando deram a palavra a ele soltou um cão e soltou uma lebre. E aí, o que aconteceu? O cão estraçalhou aquela lebre. E as pessoas ficaram horrorizadas. Ficaram assim, paradas, olhando aquilo como se assustaram bastante com a cena. Imagina a cena, né? Numa plateia grande, a cena de ver um cão estraçalhar uma lebre. E aí, ele não se abalou com o acontecido e continuou, depois que todo mundo se acalmou, ele soltou mais um cão e uma lebre. Qual não foi a surpresa de todos? Que eles começaram a brincar um com o outro. Começaram a interagir, brincar. E aí ele termina a palestra dizendo, isto é educação. Então, nós vamos hoje falar sobre educação para o trabalho. Vamos ver o que é isso, né? O que é educação para o trabalho. Então, vou chegar mais para cá. Vou botar o óculos, que eu só finjo que enxergo, né? Enxergo bem, mas eu preciso do óculos. Então, daqui para frente, vou ter que usar o óculos, né? Que a gente não gosta muito, mas é preciso, né? Então, vamos lá. Opa! Eu gostaria que vocês olhassem, né? Essas 2 grandes figuras. Esses 2 educadores por excelência. O primeiro é o nosso querido Mestre Jesus. Jesus, né, era o maior educador que pisou aqui na Terra. Ele, o único título que Jesus realmente aceitou foi o de mestre. Né? Quando dizia que ele era bom, ele não, bom, só Deus o é. Mas quando chamava de mestre, ele aceitava. Porque foi o mestre dos mestres, o grande educador, o nosso querido pedagogo. E ele, né,
ensinava sem criticar. Ele ensinava sem catequizar. Ele ensinava mostrando a todos nós a reflexão. E uma das passagens mais belas de Jesus, que eu não me canso de falar, né, em público, é aquela passagem da mulher adúltera. É a passagem mais educadora que eu vi de Jesus. Quando, né, vários fariseus, várias pessoas, doutores, chegaram com uma mulher toda desgrenhada e colocaram na frente do mestre. E falou para Jesus que foi pega em adultério. Quer dizer, a mulher e o homem, onde estava? Então a mulher estava ali à frente de Jesus, Jesus continuava escrevendo no chão, a gente não sabe o que ele estava escrevendo, mas ele escrevia no chão, e Jesus se manteve impassível, não se abalou. Ele só disse uma palavra para eles: bom, quem tiver sem pecado, pode tirar a primeira pedra. Porque na lei mosaica, né? Quando nós falamos de lei mosaica, não podemos confundir lei mosaica com lei divina. São duas coisas completamente diferentes. Na lei mosaica, as mulheres que eram pegas em adultério eram apedrejadas, lapidadas, em praça pública. E queriam trazer essa mesma armadilha para Jesus. Só que ele falou para eles: quem tiver sem pecado, pode tirar a primeira pedra. E continuou escrevendo no chão. Quer dizer, altamente educador. E cada um, os mais velhos foram saindo, os mais novos, e ele ficou diante daquela mulher, toda desgrenhada, apavorada, porque para ela ia ser lapidada em praça pública, e ele olhou para ela: cadê aqueles que te acusaram? Ela disse: se foram. Ele diz: vá e não peques mais. Ele não censurou, ele não apoiou aquele ato, mas ele simplesmente disse para ela: vá e não peques mais. Porque Jesus, ele não era educador de corpos. Jesus era educador de almas. Jesus se preocupava não ali, porque todos os corpos vão perecer. Tudo que é material, nós não vamos carregar para o plano espiritual. Mesmo que o nosso caixão tenha gaveta, nós não vamos depositar nada ali. E se depositar, o coveiro vai adorar, porque ele vai pegar tudo. O caixão não tem gaveta. Então, nós não vamos levar absolutamente nada. O que nos faz ficar apegados exageradamente às coisas materiais são duas coisas que Kardec coloca principalmente no Livro dos Médiuns. A primeira é a ignorância, é a falta de conhecimento. E a segunda é o interesse pessoal. Então são duas armas, são duas armadilhas, são duas cascas de banana que nós trazemos em nossos pés. Então, é a ignorância, é aquela falta de conhecimento, é o não conhecimento das coisas, é o não conhecimento que nós vamos, né, estar um dia nessa vida futura, todos nós, mas sem levar absolutamente nada do que é material. Então, o que nós vamos levar são as nossas aquisições, é aquilo que nós acumulamos como espíritos. Só isso. Porque somos espíritos. E quantas vezes nós esquecemos desse detalhe? Que somos espíritos habitando temporariamente um corpo de carne. E nós muitas vezes esquecemos e nos embreamos com as coisas materiais e esquecemos que um dia daremos conta, né? Não só desse corpo aqui, que é o nosso grande instrumento, como de tudo aquilo que nós amealhamos. E a vida futura aguarda todos nós. Nenhum de nós vai fugir dessa verdade.
A vida futura aguarda cada um de nós. E nós não vamos estar lá, né, punidos, mas responsabilizados por tudo aquilo que nós acumulamos e tudo aquilo que nós deixamos de amealhar aqui na Terra, no corpo físico. Então nós vamos, e o outro educador também, né, é o nosso querido Kardec, que é por causa dele que todos nós estamos aqui. Por causa dele que nós estamos aqui. É ele que trouxe essa doutrina para nós, embora a doutrina seja do Cristo, trazida pelos Espíritos e codificada, organizada, didaticamente pelo nosso querido Allan Kardec. Porque nós, às vezes, né, nós simplesmente, ele codificou. Gente, se nós olharmos toda a codificação, eu não digo nem os outros livros dele, mas eu digo só aquela obra básica, né? Que as pessoas chamam de Pentateuco, eu não gosto de chamar. Eu digo de obras básicas. As obras básicas são didaticamente colocadas sobre assunto. O assunto, se a gente olha o Livro dos Espíritos, olha o Livro dos Médiuns, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí o Céu, o Inferno e a Gênese, nós vamos ver, né, que aquilo é organizado didaticamente. E essa didática que ele trouxe para a doutrina espírita. E hoje, né, nós estamos nos beneficiando de todas essas obras. E é por causa dele que eu estou aqui, que nós estamos aqui no Trabalhadores de Jesus. É por causa dele. E é ele que nós temos que ter extrema gratidão, extremo carinho, extremo amor, porque quanta coisa essa doutrina nos ensina. Essa doutrina, ela é extremamente educadora, é uma doutrina que não proíbe absolutamente nada a nenhum de nós, mas nos dá uma responsabilidade grandiosa, porque ela nos mostra as consequências de tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Tudo que nós aprendemos, seja 5 minutos daquilo que nós aprendemos, nós já somos responsáveis por aquilo. Porque não podemos mais, não nós espíritas, chegar no plano espiritual e dizer assim, não sabemos. Porque apesar de a gente ignorar muitas coisas, mas já sabemos muitas coisas também. E por sabermos de muitas coisas, somos responsáveis por ela. Vamos parar para pensar sobre isso. Então, vamos continuar, né? Sobre conceito de educação. Eu olhei tantos conceitos de educação, mas eu falei assim, nenhum é tão perfeito quanto o conceito de Kardec. Nenhum. Eu olhei várias enciclopédias, eu disse, gente, nenhum conceito é tão perfeito, é tão compacto quanto Kardec trouxe para nós como conceito de educação. Então, ele diz o seguinte, Allan Kardec, já no século passado, conceitua a educação não como uma ciência, e sim como uma arte. Eu acho que eu sem óculos estou melhor do que óculos, hein? Deixa eu ver aqui. O único elemento capaz de inverter esse equilíbrio, não a educação intelectual, mas a educação moral. Diz ele, não a educação moral pelos livros, e sim aquela capaz de formar caracteres, isto é, os hábitos de ordem e previdência. Então, ele resume e diz que a educação é a arte de nós assimilarmos esses caracteres. Então, o caractere que ele diz é o caráter do homem. Então, é a arte que vai fazer com que formemos a nossa moral. E um homem moralizado, né, é um homem educado, com certeza, né? Nós não temos dúvida disso. E ele diz aqui,
Qual a diferença, eu coloquei, sobre qual a diferença entre instrução e educação? Porque a gente confunde muito isso. Nós confundimos, a escola precisa educar o meu filho. Não, a escola ela tem função de instruir, de trazer conhecimento para aquela criança, para aquele jovem, para aquele adulto. A educação, ela vem da onde? Do lar. Do lar, né? O lar é onde a criança aprende os primeiros hábitos educacionais. É no lar que a criança se evangeliza. Porque, embora a Casa Espírita faça esse trabalho maravilhoso com os nossos filhos, com os nossos netos, e é de suma importância usar essa ferramenta maravilhosa que é a Casa Espírita para essa formação moral da criança, mas se essa criança recebe essa informação, né, dentro da Casa Espírita, mas ela não consegue ver esses exemplos dentro do lar, isso vai se perdendo com o tempo. Então, o lar, né, é a primeira escola de evangelização e primeira escola moral dos nossos filhos. Nós, às vezes, nós usamos uma frase que a gente acha até interessante, mas acha uma frase muito equivocada. Eu quero um Brasil melhor para o meu filho. Está errada essa frase. Eu quero um filho melhor para um Brasil melhor. Porque o Brasil e a terra, ela só vai mudar a partir da minha mudança. E nenhuma educação, ela vem de fora para dentro. Ela vem de dentro para fora. Então, são esses hábitos que nós colocamos diariamente dentro de nós, é que vai fazer com que eu, amanhã, seja um cidadão melhor. Nós falamos muito em cidadania, nós falamos muito em querer que sejamos melhores cidadãos, mas será que nós estamos, né, exemplificando essa cidadania aí fora? Porque isso é educação. Vamos ver nas ruas, né? Quando nós vemos uma porção de pessoas jogando latinha, né, de refrigerante, de cerveja, para fora do nosso carro, que cidadania é essa? Quando eu começo a chupar bala, comer meu doce, jogo o meu papel na rua, que cidadania é isso? Quando eu estou aqui, né, estou assim, sob a influência desses fluidos maravilhosos, e quando eu saio de lá, já começa, né, as minhas companhias a se incorporarem em mim, e eu começo a sair no trânsito. Aí saio fechando todo mundo, aí quando eu sou fechada eu xingo todo mundo. Que cidadania é essa? Quando eu acho que o semáforo é um enfeite, porque, né, eu passo o sinal vermelho, eu vou passando, como se nada tivesse acontecendo, que cidadania é essa? Então, nós precisamos, né, ser verdadeiros cristãos, porque o verdadeiro cidadão é o verdadeiro cristão, que consegue, né, não só exemplificar dentro da casa espírita, mas principalmente fora da casa espírita. Quando eu começo, né, a entender que a minha posição, a minha postura vai não só servir de exemplo para uma pessoa, mas para muitas pessoas. Quantas pessoas se espelham em nós? E eu não digo só dentro do nosso lar e fora do nosso lar. Né? Como é que é a nossa atitude fora de lar também? Porque muitas vezes nós temos atitudes maravilhosas dentro da casa espírita. Mas fora da casa espírita somos tiranos, somos pessoas exigentes, somos pessoas duras umas com as outras. Que cidadania é essa? Que cristão é esse? Então, se eu não consigo ser feliz, e não sou eu que digo, é Rodolfo Caligares, se eu não consigo ser feliz dentro do meu lar, como é que eu quero ser feliz fora dele? Isso tudo é educação. Isso tudo é formação que eu preciso ter. E a doutrina nos dá essa formação. Então, educação e instrução são coisas completamente diferentes.
Que bom se fôssemos instruídos e educados. Infelizmente, né, nas nossas escolas, nas nossas universidades, que bom se fossem todos educados ali. Mas é isso que a gente assiste? Pessoas universitárias educadas? Seria bom se fosse. Então, são coisas completamente diferentes. A instrução, como diz, relaciona-se com o intelecto. E a educação é com o caráter, mais uma vez ele vai dizer. Então, instruir é ilustrar a mente com certa soma de conhecimentos sobre vários ramos científicos. E educar é desenvolver os poderes do espírito. Agora nós falamos que Jesus não educava, não falava para corpos, porque ele é um educador principalmente de espírito, porque ele educava. Então, eles dizem aqui, né, que a educação é desenvolver os poderes do espírito. E nós somos espíritos, então temos que desenvolver. Não só na aquisição do saber, porque é importante saber. Como eu vou mudar a minha posição sem conhecimento? Então, nós temos que querer, como diz Leon Denis, saber para depois aprender a amar. Primeiro eu querer, porque quando eu quero, tudo acontece na minha vida. Porque a grande potência da alma, que se chama vontade, é ela que vai acionar todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu quero me aliar. Então, primeiro é o querer, depois é o saber, porque é através do conhecimento que nós vamos mudando os nossos hábitos também, né? É o conhecimento que nos proporciona isso. E depois nós vamos aprender, porque não sabemos ainda. O nosso amor, o amor que eu digo mais sublime da terra, é de uma mãe para um filho. Mas assim mesmo ainda há muito egoísmo. Assim mesmo ainda há muito egoísmo. Então, nós ainda nesse mundo de expiação e prova, não aprendemos ainda a amar nem a nós mesmos. Porque Jesus não disse que amar a Deus sobre... o grande mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Então, se eu não aprendo a amar a mim mesmo, como é que eu vou amar ao meu próximo? Como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo, sem amar as criaturas que eu vejo? Então, fica difícil. Então, vamos, né, lembrar aqui como... especialmente na formação e consolidação do caráter. Então, instruir e educar são coisas diversas. Agora, com certeza, para chegar, né, a ser uma pessoa educada, ela também tem que se instruir. Então, o conhecimento, né, ele precisa acontecer, para também a gente aprender a chegar a essa educação. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1865, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que para desenvolver a intelectualidade, nós precisamos de quê? Da lei do trabalho. Então, o trabalho é uma lei da natureza. Quando ele coloca lá as 10 leis, né? As 10 leis que Moisés recebeu no Monte Sinai, ali está a lei do trabalho. Que Kardec desenvolveu no Livro dos Espíritos como as leis morais. Então, as leis morais, está lá a lei do trabalho. Se não me engano, é a terceira lei. Então, ele mostra, né, que a lei do trabalho, nós vamos ver daqui a pouco, é uma lei da natureza. Mas o tempo é implacável, né? Então, para desenvolver essa intelectualidade, nós precisamos da lei do trabalho. E para desenvolver a nossa moralidade, nós precisamos das relações sociais. É através desse relacionamento um com os outros, é que nós vamos nos moralizando. Então, aquele eremita, né, que ele se isola do mundo, que ele fica distante de todo mundo para se santificar, isso é um egoísta. Porque nós precisamos dessa relação um com o outro, para nós aprendermos essa moralização. E quem fala não sou eu, é o nosso grande mestre também, Allan Kardec.
Então, nós precisamos das relações sociais. Elas são necessárias. O homem, né, desde que ele surgiu, que ele começou a entender que ele é gregário por natureza. Que ele começou a entender que junto ele faria mais coisas do que separado. Então, todos nós aqui temos que entender que precisamos um dos outros sem sermos dependentes um do outro. E sem estar vigiando um ao outro. Porque nós não somos vigia da vida alheia. Nós somos apenas pessoas interdependentes. Porque em algum momento da nossa vida nós vamos precisar um dos outros. E isso é importante, porque causa esse desenvolvimento. Porque nós vamos nos moralizando, vamos fazendo coisas extraordinárias quando nos unimos. O povo, quando é unido, ele faz coisas extraordinárias. Um lar, quando é unido, ele realiza coisas extraordinárias. Então, por sermos gregários por natureza, precisamos um dos outros. Porque de uns nós somos professores e de outros nós somos alunos. Isso é maravilhoso. Então, vamos andar aqui, né, gente? Na pergunta 674 do Livro do Espírito, ele pergunta assim: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O que a gente acha, né? Agorinha mesmo nós falamos, né? Que é uma lei da natureza. E por ser uma lei da natureza, é que nós precisamos das necessidades. E ele diz aqui: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais para que lhe aumente as necessidades e os gozos. Então, nós temos necessidades e nós temos gozos. Então, gozar da vida material não é proibido. Agora, quando eu, né, não só gozo e me apego, aí sim. E o apego não é só as coisas materiais, as pessoas também. Porque nós precisamos aprender a amar sem algemar. A amar sem viver grudado um com o outro, acorrentar o outro. Porque amar é dar liberdade. Ah, mas se eu der liberdade, o outro vai... Gente, nós não somos vigilantes. Nós precisamos confiar uns nos outros. Porque isso, né? Isso é entender a vida humana. Então, o dinheiro não é proibido, o conforto não é proibido, nada disso é proibido na nossa vida. Agora, nós temos que buscar o equilíbrio, em saber que as coisas materiais, nós somos usufrutuários dela, e não donos. Quando eu me acho dono das pessoas ou dono das coisas, isso é um desequilíbrio. Então, eu tenho que buscar um equilíbrio na minha vida. E me equilibrar é saber que eu sou usufrutuária. Eu estou com as pessoas, amando as pessoas, sem algemar ninguém. Eu estou com as coisas materiais, usando as coisas materiais, mas elas não me pertencem. Elas não me pertencem. Porque um dia eu vou ter que deixar isso tudo. E que bom, né? Que a morte nos pegue já desapegado disso tudo. Que a morte me pegue, eu trabalhando, eu procurando já entender que na parte espiritual, né, eu não vou simplesmente levar ninguém. Eu posso me encontrar com as pessoas amadas, vou me encontrar com as coisas que estão lá, mas eu vou só como eu vim só. Porque nenhuma encarnação e nenhuma desencarnação é igual. E nem o irmão gêmeo nasce tudo junto, né? E também não vai morrer junto. E que bom isso, né? Que pelo menos uns vão, outros ficam. Então é assim. Então vamos lá, né? Vamos continuar. Nós aqui colocamos duas perguntas, 675 e 683. A primeira é a 675. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Será que só materialmente eu posso trabalhar? Eu não sou um espírito. Então, espiritualmente, eu também posso trabalhar. Porque muitas pessoas, né,
que não tem mais o corpo, que estão na parte espiritual, trabalham muito, senão Jesus seria mentiroso. Ele diz, o Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Por que nós vamos deixar esse corpo e ficar na ociosidade, ou então tocando harpa lá com, né? Tocando harpa, achando... Eu digo o seguinte, que se o plano espiritual, né? Vamos dizer, mediano, que é para onde a gente mais ou menos vai, né? Se for um tédio, é melhor ir para o inferno, não é? É melhor, que lá deve ser melhor, então, né? Porque eu quero trabalhar, gente. Abrir o olho. Vamos pegar alguma coisa para trabalhar. E André Luiz nos ensina isso. O André Luiz nos ensina isso. Ele lá no nosso lar, ele era médico aqui, tinha sua tarefa de médico, e quando ele chegou lá, ele viu que a medicina dele estava totalmente obsoleta. A primeira coisa que ele viu, né? Que a medicina estava totalmente obsoleta. E ele percebeu que também eu ficar ocioso, ficar pedindo coisas, não ia receber. Porque ele foi lá ter uma palavra lá com Clarencio, o que ele percebeu? E eles são didáticos lá, né? Deixa você por último. Novato fica por último. Então vê os outros e ele começa a conversar com um para que todo mundo entenda. E ele começou a conversar e viu. Aí André Luiz começou a perceber que ele perguntou o bônus horas. Cadê o bônus horas, né? Que é a moeda do plano espiritual. Cadê o bônus horas? Quer alguma coisa? Quer reivindicar alguma coisa? Não tem jeitinho brasileiro, não. Quer reivindicar alguma coisa, tem que mostrar ficha de serviço. Cadê o seu bônus hora? E ele viu que não tinha nenhum, ficou, cada vez mais cabisbaixo, quando chegou a ver, não quero mais nada não, né? Eu esqueci até o que eu ia pedir. Esqueci até o que ia pedir. Porque ele ia pedir uma coisa que não estava. Ele não tinha bônus horas para isso, não estava na hora dele, que era visitar o lar dele, que ele estava muito preocupado. Ficou extremamente preocupado com o lar dele. E estava tudo bem, né? Mas a gente fica preocupado. Então, ele percebeu, né, que ele tinha que limpar vômito, né? Vômito psíquico, mas limpar aquelas coisas, aquelas enfermarias, limpar chão de enfermaria. Era isso que ele ia fazer. Então, né, nós temos que nos humildar, de chegar no plano espiritual, ficar, né, porque a gente reclama de tudo, né? E Emmanuel coloca ali numa página chamada Trabalho, ele fala que a gente está sempre se queixando do trabalho. Nunca está bom para a gente. Está sempre se queixando. E que é uma lei da natureza e é uma dádiva de Deus na nossa vida. Ele coloca lá no Caminho, Verdade e Vida, que é uma dádiva de Deus. Então, né, como ele diz aqui, não, o espírito, né? O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, eu estando, né, fazendo qualquer coisa útil, eu estou trabalhando. Vamos aqui dar uma corrida, né? E qual o limite do trabalho? Qual é o limite do trabalho? O das nossas forças, não é? Porque ninguém pode trabalhar acima daquilo que a gente pode. Não adianta eu querer, com esse físico, ser uma trabalhadora do carro do porto. Eu não vou aguentar. Quanto mais com esse joelho, não dá. Então, a gente tem que ver o limite das nossas forças. Ninguém vai dizer assim, se aposenta, não se aposenta, trabalha, não vai... Tem gente... o Jorge Andréia trabalhou até os 100 anos de idade. Chico até 92 anos. Divaldo está com 90. E está trabalhando até hoje. Que tomar conta daquela mansão do caminho aos 90 anos, fazendo palestra aos 90 anos, gente, nós temos que tirar o chapéu para esse homem. É um trabalhador por excelência, o nosso Divaldo. Então, é o limite da força de cada um. Então, ninguém vai, né, falar qual o nosso limite. Nós é que temos que perceber o nosso limite. Eu vejo as pessoas, Gleise, eu posso dar passo? Como é que eu vou saber? Se você, com 60 ou 70, pode dar passo ou não pode? Não sou eu que tenho que dizer isso. É você que tem que perceber. Não, eu estou com condições ainda de dar passo, eu vou dar passo. Eu não tenho mais condições, eu não tenho mais força física, então eu vou parar. Mas não sou eu que vou falar isso, que vou dizer para alguém se ela deve trabalhar ou não deve.
Então ele pergunta aqui, né? O das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então nós somos livres, né? Para perceber o nosso limite. Nós somos livres para fazer as coisas que a gente faz. Porque se Deus não desse liberdade, né? Se ele não desse liberdade, para que então dar livre-arbítrio para a gente, se a gente não tem liberdade para nada? É claro que o livre-arbítrio nosso não é total. Porque imagina, se a gente já faz besteira com esse pouco livre-arbítrio, como é que a gente não faria se tivesse mais? Então, nós temos limite, mas podemos optar. Podemos optar, né? Então, é das nossas forças. Vamos continuar aqui. Ele diz aqui, muito interessante, lá no Livro dos Espíritos, que eu tirei isso aqui, ele falou assim: quando deixamos de trabalhar, a sociedade assume as proporções de um flagelo. Qual a miséria? A ciência econômica procura remédio para o equilíbrio entre produção e consumo. A educação é o ponto de equilíbrio. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Então, eu digo que é um texto lindo, que vai falar da gente sobre essa previdência. O que nós precisamos, né, para ser previdentes, para que a gente seja uma pessoa dinâmica, uma pessoa que realmente pode cada vez mais trabalhar e cada vez mais a gente entender esse mecanismo na nossa vida, que é o trabalho. Bom, cada povo tem uma filosofia educacional. Cada país tem uma filosofia educacional. E a gente vai separar aqui só 3. Então, ele diz que filosofia educacional orienta o processo atendendo os objetivos que propõe atingir. Por isso, cada país ou cada cultura possui uma filosofia educacional, criada para atender às peculiaridades de cada povo ou cultura. Então, nós não podemos, né, querer que aqui no Brasil nós tenhamos uma filosofia igual à dos Estados Unidos, igual aos europeus. Então, nós precisamos entender que cada povo tem sua filosofia. O que é bom para um povo não é para o outro. O que é bom para uma pessoa, às vezes, não é para outra. Imagina cada povo. Então, nós, né, aqui no Brasil, temos uma filosofia educacional e cada povo, cada país tem a sua. Então, nós, dentro dessas filosofias, né, que nós temos, cada um a sua, nós vamos separar aqui 3 que são importantes para todos nós, para todos os povos. Então, vamos falar da filosofia materialista. Vamos ver o que ela diz. Ela define o educando como um ser biológico que vai desenvolver as suas potencialidades intelecto-morais através de um trabalho mental com sede no cérebro, potencialidades estas que variam de indivíduo para indivíduo. Então, isso diz da filosofia materialista, que nós somos aquele ser que fomos criados ali, na época do nascimento, e que nós vamos desenvolver as potencialidades aqui, mas acabando isso aqui, acabou a nossa educação, acabou tudo, não tem mais nada. Essa é a filosofia materialista. Então, vamos ver a filosofia da unicidade das existências. Vamos ver o que ela diz para nós. Eu podia pegar esse microfone aqui, outro? Ah, gente, isso está me incomodando. Posso pegar? Então, sim. Bom assim, né? Melhor. Então, a filosofia da unicidade das existências. Ela diz, que conceito que ela traz? Ela defende a ideia de um educando, de um ser que possui uma alma, criada por Deus no momento do nascimento, cujo destino após a morte, aí já tem um destino, após a morte, dependerá das suas ações boas ou más, destino esse que será eterno. Então ela diz que apesar de ser diferente da outra, que nós não vamos sobreviver a esse corpo,
essa diz que nós vamos sobreviver a esse corpo. Mas nós temos um destino traçado. Se formos bons, estaremos eternamente bons lá no plano espiritual. E se formos maus, também teremos aquelas penas eternas, né? Que é bom, vai para o lugar melhor, e quem não é, fica a eternidade num lugar ruim. E a gente, né, nós não podemos entender um Deus, né, que age assim com as criaturas, que não dá oportunidade. Então nós vamos lembrar, né, daquela parábola do filho pródigo, onde nós vamos entender, se um pai como nós dá uma porção de oportunidade aos nossos filhos, imagina o Pai Celestial. E nós aprendemos com Jesus que Ele é Pai. Que Ele é Pai de todos nós. Apesar, né, dele dar várias oportunidades de nós nos educarmos, de nós melhorarmos, mas Ele é Pai. E está sempre abrindo as portas para o filho arrependido. Então nós vamos agora mostrar mais uma filosofia, que é a filosofia reencarnacionista. Vamos ver o que ela diz. Qual o conceito dela? O educando como um ser espiritual, imortal, que preexiste ao corpo físico e após a desencarnação. Fica um período no mundo espiritual até retornar ao mundo corpóreo, por intermédio de uma nova encarnação, até atingir a condição de espírito puro. Essa é realmente que vai fazer com que a gente se eduque. Essa é a única que vai dar a oportunidade de a gente se educar. Porque nos dá várias oportunidades. Porque a gente sabe, né, que nós estamos indas e vindas. Ora estamos no plano físico, ora estamos no plano espiritual. E nessas idas e vindas, nós vamos nos educando. Nós vamos estar melhores. Temos certeza que o dia de hoje, nós estamos muito melhor do que estávamos lá atrás. E eu falo, né, não só das outras existências, mas dessa mesma. Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, nós éramos piores. Nós hoje estamos muito melhores do que há 10 a 20 anos atrás. Então é isso que essa doutrina fala, né? Essa filosofia ela fala. E qual das três pode atingir o processo educacional? Nós já falamos. A única que consegue fazer com que o meu processo educacional se faça presente é essa terceira. Porque nos dá a oportunidade de estar sempre, né, nessa ida e vinda, me educando. Porque se eu tivesse só uma oportunidade na vida, como eu ia me educar? Então, né, a gente ia ficar como o homem da caverna o tempo todo. Então, de eu estar lá e vir para cá, nessas indas e vindas, é que eu vou realmente fazer no meu processo educacional. Quando deve ser iniciado o processo educacional? E aí a gente pergunta, em que momento a alma se une ao corpo? Então Kardec diz, né? Pergunta e os espíritos superiores falam. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar em certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até um instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no mundo dos vivos e dos servos de Deus. A questão é 344 do Livro dos Espíritos. Então, eu vou passar aqui muito rápido. Foi perguntada a Pestalozzi, uma mãe, perguntou assim, Pestalozzi, quando deve-se iniciar o processo educativo da minha filha? Ele perguntou assim, qual a idade dela? 3 anos. Então, a senhora está atrasada? 3 anos e 9 meses. Então, é na gestação que começa o meu processo educacional. É na gestação. Então, quando, né, a mulher está grávida, que eu digo nessa hora que fica grávida, o homem também, né? Tem homem até que enjoa junto. Então, os dois estão grávidos. Então, nessa época é que tem que começar a cuidar, porque a criança, ela tem que se sentir amada, respeitada, ela tem que sentir que ela está inserida no contexto daquela família. E aí já vai começar o processo educacional.
conversando com aquele espírito, porque nossos filhos são espíritos. Espírito que nós não conhecemos a sua bagagem, que a gente não sabe de onde ele veio, não sabe as suas experiências. Então nós temos que começar, né? Num ventre materno, o processo educacional. Então eu vou passar rápido aqui, que meu tempo já está estourando, né? Eu já falei isso aqui. E a gente vai colocar aqui um texto de Vinícius, o nosso Pedro Camargo, que ele fala que salvar é educar. Então ele diz aqui, salvar é educar. Jesus é mestre, e como tal veio ao mundo salvar a humanidade, promovendo a educação do espírito do homem. Nós já falamos isso aqui também. Imaginar-se a obra de salvação separada da obra de educação é utopia dogmática, incompatível com a época presente. Ser cristão não é uma questão de modo de crer, é uma questão de caráter. Então, eu colocar algo na minha camisa, né? Eu amo Jesus, colocar uma bandeira, né? Que eu tenho paz, e colocar a mão e dizer que eu aceito Jesus, isso não é dizer que eu sou cristão. Eu frequentar a casa espírita não me faz cristão também. Então, que o verdadeiro cristão é aquele que se educa cada dia. É aquele que entende que é um espírito em evolução, em aprendizado, porque a Terra é uma escola educacional, ela é uma prisão também, é um hospital também, mas ela é principalmente uma escola educacional. E saber que nós todos estamos aqui para aprender, para evoluir, para crescer, não para sofrer. Ah, eu vim para sofrer. Não aprendeu isso com a doutrina. Não aprendeu com a doutrina isso. Nós não estamos aqui para sofrer. O sofrimento é opcional. Nós estamos aqui, temos dores, nós temos dificuldades, mas nós estamos aprendendo com os outros, nessa grande escola da vida. Então, nós estamos aqui para aprender. Então, ele diz aqui, vamos continuar aqui. Não é o batismo. Será que é uma água que eu jogo na minha cabeça, né? Será que é eu mergulhar na piscina que vai me fazer cristão? Nós não temos nenhum tipo de cerimônia. A doutrina espírita não tem casamento, não tem batismo, mas nós sabemos, né? Qual é a nossa proposta? Qual é a proposta da doutrina na nossa vida? E por isso que a gente se educa. Então vamos, nem a filiação a qualquer igreja que faz o cristão. É o caráter íntegro, firme, consolidado através de longo e porfiado trabalho de autoeducação. E ele termina aqui. O cristianismo puro, tal como Jesus pregou e exemplificou, é a força, é o fermento que há de reformar a sociedade, agindo nos corações e nos lares. É do lar convertido em templo de luz e de amor que surgirá a aurora de uma nova vida para a humanidade. Então, nós já falamos de tudo isso aqui, né? Do lar, quanto é importante o evangelho no lar, a prece em família, tudo isso é o processo educacional. Porque quando oramos, se todos os lares fizessem o culto no lar, nós não tínhamos mais tantos problemas na Terra. Se todas as famílias orassem juntos, nós não tínhamos. Hoje, para comer junto, cada um com o celular. As pessoas não abraçam mais, as pessoas não beijam mais, as pessoas não conversam mais. Nada contra as redes sociais, nada. É maravilhoso. Né? O WhatsApp é maravilhoso, né? O Instagram, o Facebook, tudo isso. Só que nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos um dos outros. Precisamos amar um ao outro como Jesus nos amou. E eu coloquei aqui, né, que esse foi isso aqui foi feito o ano passado, no ENEF, né, na Comerge, que ele colocou: educa-te e construirá um mundo melhor. Então eu queria, né, porque a hora já faz presente, daqui a pouco ninguém me chama mais para vir aqui, né? A mulher deseducada, indisciplinada, né? Então, como eu quero voltar, né,
voltar para olhar para vocês, para visualizar essa coisa linda que é olhar para vocês aqui. Então eu quero agradecer o carinho, a paciência e desejar a todos um domingo maravilhoso, final de domingo, uma semana maravilhosa para vocês e desejar paz no coração de todos. Jesus abençoe a todos nós. Obrigada pelo carinho.